70, qualquer coisa, né, professor? Aí, só que assim, antes de eu começar a capoeira, aí eu era louco para aprender capoeira. Então, eu ia para a igreja ali na 4, aí eu vi a capoeira começou ali, entre as 3 e a 4, naquela quadra de futebol de salão. E quem dava aula lá na época era um tal de Jorge, que morava na 4. Aí tinha o Jorge, tinha o mestre Alcides, que não era mestre na época, né? O mestre Rui, e eu era meio fanático com capoeira, só que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Eu pagava capoeira. Aí eu frequentava uma casa, os amigos de infância, que era uma família de músicos ali, o Seitosa, né? Ali no 41 da 4, era uma família de músicos. E o mestre Rui era casado com a irmã deles. E eu vi o Rui só andava de abadá e corda vermelha. Dia a dia dele, né? Só na capoeira, eu via ele sempre no abadá. E não saía da casa desse pessoal Feitosa. E tinha lá um deles, os irmãos Feitosa, que era o Zé Feitosa. Era o melhor capoeirista de Planaltina na época. Moleque, eu era fã. O primeiro que eu vi dando aqueles flip palhaço, né? E a gente fazia, na época, aqui na quadra, aqui a gente fazia educação física, aí tinha uns colchões, aqueles colchão verde, ele chegava lá e ficava, eu vou fazer isso, ficava louco com aquilo. E era muito amigo deles. Aí eles começaram a dar aula na paroquial. Aí eu vi o pessoal passando na minha rua, paroquial com um abadá. Ele tinha mania de enrolar o abadá e a corda assim, e amarrava aqui no pescoço do abadá, ficava assim, passava de bicicleta e cara, para fazer capoeira. Aí eu comecei a ir na paroquial. Cheguei lá, aí na época era o mestre Alcides que dava aula lá já, com o mestre Rui. Eu não sei se o professor Hélio era desse tempo que dava aula na paroquial. Também, né? Aí eu cheguei lá, eu ficava sentado, olhando. E como a gente faz aqui, antes de começar o treino, a gente fica lá brincando, né, pessoal? Até começar o treino, e eu ficava lá de olho. Aí quando ia começar o treino, eu me lembro até hoje. Nesse Alcides chegava e falava assim: ô menino, não pode ficar aí não. Se você quiser, tem que entrar na capoeira pagar, não pode ficar aí olhando não. Porra, aí eu saía triste, aí ia pra uma grama ao lado, e o que eles faziam lá antes de começar o treino, eu comecei a fazer. Rapaz, depois era eu, um amigo meu, Pedrinho, que é o mestre Banda, que foi para Portugal, hoje não faz mais capoeira, que levou a capoeira para Portugal. A gente ia lá, todo dia a gente estava lá, treino. E o mestre Alcides todo dia colocava a gente para fora. Já falei que não pode ficar aí. E a gente ia lá e começava a fazer aquilo, imitar aquelas coisas todas. Até que uma oportunidade, né? O professor Hélio e o mestre Jonas, na época era contramestre, o falecido mestre Jonas, eles abriram um projeto ali no CDS, um grupo chamado SAPRA, Sociedade Atlética de Planaltina, na década de 70. Eu sou muito ruim de data, pessoal. 70 e qualquer coisa. E nisso tinha outro grupo de capoeira mais desenvolvido, chamado CISP, que não era um grupo de capoeira, era um grupo de jovem, que a sigla CISP significava Clube de Integração Social de Planaltina. E esse grupo de jovens tinha várias modalidades, uma delas é capoeira, tinha vôlei, futebol de salão, e o mestre Rui era responsável pela capoeira do CISP. Já tinha os caras mais avançados, tinha esse Zé Feitosa, que eu era fã dele, Gilmar Rosa, uma galera ali na 4 que era bom de capoeira. Então a gente no Sapra treinava nos dias ao contrário do CISP. Aí foi indo, né? O mestre Joana, contramestre na época, era muito bom, espelhava bem bom, gostava de trocar porrada. O professor Hélio era mais tranquilo. Mas só que o mestre Joana era muito galhato, ele quase não aparecia lá, era malandão, né? Quase não aparecia, quando ele aparecia eu gostava, mas quem segurou muito levava o trabalho mais sério era o professor Hélio. Ele ia lá em casa me buscar, pela mão, bora rapaz, bora treinar. E, cara, uma técnica assim para ensinar, né? Porque naquela época, né, pessoal, o pessoal não tinha uma didática para ensinar capoeira, ensinava na brutalidade. Aqueles exercícios assim, eu me lembro, pô, a borboleta, a gente estava lá e chegava o Jonas, era brutão, né? Aí ficava, bora, de repente colocava a mão no ombro e pulava assim, cara, aqui isso é perigoso, tempo de, né, romper os nervos, o cara nem andar mais. E era bruta, entendeu? Então não tinha uma didática e tal, e a gente aprendeu daquela forma. E o Hélio, né,
tinha mais paciência, mais jeito para ensinar. É igual eu falo para vocês, existe uma diferença entre um bom mestre e um mestre bom, né? Um mestre bom é aquele que joga bem, mas não ensina, não sabe ensinar. E um bom mestre é aquele que ensina muito bem. Então, era o contrário. O professor Hélio era um bom mestre e o contramestre Jonas era um mestre bom, né? Aí foi indo, eu me graduei, na época, acho que todos aqui conhecem o Sabará, que está nos Estados Unidos, a galera mais antiga conhece. E ele iniciou comigo não, nós entramos juntos nesse projeto, ele, o mestre Buano, entramos juntos. E depois o Sabará parou, com um tempão. Quando ele voltou, eu já estava dando aula, porque o professor Hélio também parou o projeto. O que aconteceu? Eu cheguei graduado na segunda corda, que era a corda marrom na época, aquela graduação que é do União, azul e branca, marrom. E eu cheguei na corda marrom e parou a capoeira, o Sapra. Aí o que eu fiz? Eu migrei para o CISP, que já era o pessoal mais graduado na época, o mestre Rui. Cheguei lá, mais ou menos com um mês, eu acho que eu era pé frio. Quando eu chegava, os mestres paravam. Aí eu cheguei lá, o mestre Rui parou, porque teve um acidente, quase morreu. Aí com a moto entrou debaixo de um ônibus, ficou muitos anos aí. Aí nisso, tinha o Vanderlei, morava na quadra, era a corda amarela, professor. Ficou responsável pelo grupo. Eu me lembro que ele tinha uma condições financeiras boas na época, né? Porque na minha época de treino, pessoal, cara, não tinha esse celular, uma máquina fotográfica, tinha que ter dinheiro. Por isso que eu não tenho muito registro meu quando eu comecei a capoeira, porque eu não tinha condições de comprar uma máquina fotográfica. E esse Vanderlei tinha condições, ele levava. Na época a gente não chamava nem aparelho de som, chamava radiola. Precisava de uns 3 caras para pegar o som, que era um móvel assim, entendeu? E ele levava aquilo com aqueles discão de vinil. Naquela época só existia poucos discos de capoeira, era Suassuna, Caiçara, né? Era poucos. E então ele levava aqueles discão de vinil, cara, colocava lá pra gente treinar. E eu consegui chegar até na corda verde com o professor Vanderlei. Depois ele parou. Aí ficou lá uma galera aí, mais ou menos uns 8 corda verde. Eu, o Pedrinho, que veio do Sapa, e os outros que estavam lá, Gilmar Rosa, Gilmar Gordinho, uma galera. Não sei se vocês conhecem aqui um cara que é muito famoso, canta muito aqui, o Tião Cândido. Dá aula ali não sei se ainda no CIE de violão. Tião Cândido, na época, o nome dele era Fininho na capoeira também. Aquela galera corda verde. Aí o que acontecia? Os corda verde era bom que era unido, ninguém queria ser mais do que ninguém. Cada um puxava um treino, não puder, o outro puxava, entendeu? E a gente foi se virando. Aí foi quando o mestre Alcides adotou a gente. Ia lá, a supervisão dele ia lá e tal. E nisso eu estudava à tarde, né? Ali no CIE na época. Aí eu comecei a dar aula à noite, puxar o treino à noite. E o Pedrinho estudava à noite, começava a puxar aula à tarde. Tinha 2 horários de treino, tarde e noite. Nisso os corda verde foi parando, ficou só eu e o Pedrinho, os últimos. Aí o mestre Alcides, quando falei, começou a adotar a gente e foi graduando a gente, professor, né, contramestre. Depois o Pedrinho foi embora para Imperatriz Maranhão e eu fiquei sozinho, sabe, uma responsabilidade muito grande. Eu acho que tinha uns 17 anos, assumi um grupo de capoeira, só tinha um grupo de capoeira aqui na época, só o CISP, né? E eu assumi esse grupo com 17 anos. Aí foi até quando eu tinha 20 e poucos anos. Naquela época a gente se graduava mestre cedo. Você com 10 anos de capoeira já se graduava mestre. No meu caso, eu com 20 e poucos anos, mestre Alcides lá na casa dele, eu e o mestre Moi, Sobradinho, que a gente tem história parecida também, ele adotou nós dois. Fomos primeiro formado dele, né? Fomos primeiro formado dele. Eu tinha, na época, acho que 22 anos, o Moi era mais velho que eu, acho que 2 anos, 23 ou 24, não sei. Aí, fui indo no CISP, aí foi quando veio, né, a outra geração, o mestre William, mestre André, mestre Paulo, aí, Monge, uma galera aí, entendeu? Treinava comigo lá no CISP. Aí depois passou um tempo, a Renê também, da época, depois o Rocha, essa galera. Aí passou um tempo, eu peguei e falei, pô, bicho, só tem eu do grupo CISP aqui, só sobrou eu. Eu vou fazer minha onda. E foi quando eu fundei o grupo Movimento,
na época. Aí uma galera veio comigo, o mestre William, o André, o Rocha, uma galera assim. E nisso o Sabará também voltou a treinar, ele estava treinando comigo, veio comigo. Aí o mestre Paulo ficou com a galera no Cisco, né? Ficou com uma galera aí, esse pessoal, o Monge, o Pereira, Jair, essa galera toda. Ficou lá com o grupo Cisco. Eu acho que na época o Paulo chegou até professor, contra-mestre comigo, não sei. Pôs mestre ao Cisco e deu a corda vermelha para ele. Aí depois, muito tempo, eu saí também do grupo Movimento. E nisso o André já estava aí com o Gingarte. E me convidou para dirigir o Gingarte com ele. E aí a gente está aí até hoje, né? O André é um cara assim, que, cara, ele é um cara assim, muito assim, sinônimo de lealdade comigo. Porque ele começou capoeira comigo, eu era assim, construtor, corda verde. Né? Quando ele começou, e está aí até hoje, uma amizade de muitos anos. Tivemos altos e baixos, como todo mundo tem, né? Até casal briga, né? E quando a gente discute, briga porque gosta. Se não gostar, não discute, não briga. Aí, estamos aí até hoje. Aí tive a oportunidade de ir para Portugal. Cheguei, aí fui primeiro para Portugal passear, dar aula, um mês, em 99. Aí aderiu lá o pessoal, o Gingarte, né? Aderiu o Gingarte lá. O trabalho estava muito grande. Aí até que em 2003 eu fui, tô lá até hoje, né? Assim, estou contando um pouco da minha história. Aí, se o professor Hélio quiser continuar a história da capoeira de Planaltina, né? Eu comecei, lembro que eles começaram na 4 ali, né? E lembro também que a primeira mulher a fazer capoeira em Planaltina chamava Marisa, que era irmã do Jorge, que puxava o treino. Lembro dela, né? Naquela época, para homem já era muito preconceito fazer capoeira. Eu fazia capoeira escondido. Quando eu cheguei no meu pai, eu fazendo capoeira. Que isso, maluco? Essa coisa de malandro, maloqueiro, tu não vai fazer capoeira não. Aí eu deixava meu abadá na casa dos meus amigos. Falava que ia jogar bola, eu deixava. E mais estava treinando capoeira. Quando ele ficou sabendo que eu estava dando aula de capoeira, quando eu estava treinando capoeira, eu estava dando aula. Comecei a ficar muito falado, né? O pessoal, professor Guerreira de capoeira. E meu pai ouviu, meu filho dá aula de capoeira. E depois adorou depois, né? Não gostava, depois se sentia orgulhoso e tal. E assim, é só um pouco, sabe, pessoal? É muita coisa que a gente passa aqui. Para o pessoal saber um pouco, né? Da minha história. Lógico que tem muita coisa por aí. Tem muita coisa interessante, altos e baixos. Não dá para contar num dia só. Mas pelo menos vocês ficaram sabendo um pouco da minha história. Eu acho que é legal de saber a história dos mestres, né? Uma coisa que eu gostei muito aqui do mestre Paulão lá em Sobradinho. Ele começou a fazer homenagem aos caras aí em vida, cara. Fazer homenagem, fazer roda, homenagem a muitos mestres aí. Isso, cara, eu fiquei com inveja que eu queria ter feito esse projeto. Porque, pô, o cara às vezes faz uma homenagem pro mestre tal que já morreu. Pô, o cara não tá aqui pra ver, né? Então tem que fazer enquanto tá em vida, né? Então eu acho que ele foi feliz em fazer isso, né? E outra coisa que eu tô vendo lá de Portugal, que eu vejo também, o cara tá fazendo aí, na tal de contramestre, semestre contramestre Boquinha, que ele vai entrevistar os mestres, sabe? O cara conta história. Pô, isso é interessante, eu fico lá, pô, tinha história de cara que eu não sabia, cara que eu conhecia, muito cara na capoeira antiga. Eu não conhecia a história dele, eu conhecia através desse projeto dele. Então isso é interessante, porque, pessoal, hoje em dia, né, as pessoas, quando o mestre